Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento, o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Cadê as... tá aí, ó. Tava achando estranho, porque normalmente, né, o Juca tá aí, tem as palmas, né, que a gente não sabe por que essas palmas acontecem quando o Juca está aí. Mas tem as palmas. Tem as palmas. Você tem alguma explicação para essa condição? Bom, acho que já está meio explicado. Já está explicado. Tá certo. 6h22, ô Emerson, então o que você traz para nós nesta segunda-feira? Vamos falar sobre Tone at the Top. Como é que é o negócio? Tone at the Top. Tone at the top. Isso aí. Vamos lá. At the top. É uma expressão que está ficando bastante comum nas empresas, porque é uma ideia de que a liderança dá o tom, certo? O tom vem do top, né? Do topo. Uhum. Ou seja, a liderança dá a linha de atuação, dá o exemplo e etc. E eu vou falar disso hoje, porque hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional contra a Corrupção. Sem dúvida. Que a ONU estabeleceu desde 2003, quando teve lá no México um tratado que os países assinaram em conjunto, se comprometendo a criar várias práticas para combater a corrupção. Sabe que a corrupção é uma das coisas mais nefastas que tem no mundo, né? Eu sempre, quando falar de corrupção, eu dou um exemplo brasileiro, que estima-se que no Brasil a corrupção surrupie mais ou menos 200 bilhões de reais por ano. Nossa, é dinheiro, hein? É dinheiro. Pra você ter uma ideia desse dinheiro, Renato, o Ministério da Educação, o MEC, e o Ministério da Saúde, mais ou menos, eles têm um orçamento anual de 110, 120 bilhões por ano. É o orçamento que eles têm, um ano um pouco mais, um pouco menos. Uhum. Ou seja, é você somar o orçamento do Ministério da Educação e o orçamento do Ministério da Saúde e jogar no lixo. Nossa. Isso é o que vai no Brasil. E que poderia favorecer tanta gente, né? Imagina, se você dobrasse o orçamento da saúde e da educação. E no mundo, estima-se que a corrupção alcance 2,6 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, por que eu estou falando... Para poucas pessoas. Para poucas pessoas, né? Por que eu estou falando de Tone at the Top? Porque eu estava lendo uma pesquisa de 2018, né? Feita em 2018, mostrando o seguinte, que uma pesquisa feita com as 2.500 maiores empresas globais de capital aberto. Uhum. E 39% dos presidentes demitidos foram por questões de falta de ética. Sim. Eu estava lendo também o relatório da ACFE, que é o Association of Certified Fraud Examiners, é uma associação americana que estuda a fraude, né, e certifica pessoas para combater a fraude nas empresas. Uhum. E eles têm um relatório chamado Report to the Nations, e nesse relatório ele mostra o seguinte: 70% dos casos de corrupção investigados estão envolvidos a liderança das empresas. Desses 70%, 38% são gerentes e 32% são donos e executivos de empresas. Uhum. Ou Quer seja, dizer, a coisa está no topo, né? Como está dizendo aqui, no at the top. Exatamente. Então, essa ideia do Tone at the Top é muito importante, porque reforça a importância de uma liderança íntegra. Uhum. Porque quando a liderança não pratica aquilo que ela diz, ela simplesmente reflete para baixo da sociedade ou da organização, qualquer que seja a liderança do que ela esteja liderando, ela desce esse exemplo. Uhum. E as pessoas vão exatamente seguir o que a liderança está dizendo que vai ser feita, né? Uhum. Então hoje, no dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção, é mais do que necessário a gente pensar na postura das lideranças das organizações privadas e das organizações públicas, porque nenhuma está imune à corrupção. E o Brasil tem uma lei, a Lei 12846, que foi assinada em 2013, olha só, 10 anos depois de se criar o Tratado de Combate à Corrupção no México, o Brasil lançou uma lei, que é a 12846, que é a lei que o pessoal tem chamado de Lei da Empresa Limpa, ou seja, toda empresa é obrigada a cumprir esta lei, e essa lei estabelece que as empresas precisam criar um programa de integridade. O que é um programa de integridade? É um programa que visa combater a corrupção dentro da organização. E esta lei tem um decreto, o decreto 8420, que é de 2015, que ele estabelece lá quais são os critérios que o órgão público vai usar
para saber se a sua empresa tem um bom programa de integridade. E o primeiro ponto que o decreto diz que vai examinar, eu vou ler o texto. Sim. Compromisso da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. Ou seja, se não houver o apoio visível e inequívoco da liderança a um programa de combate à corrupção interno, esquece que nada mais adianta, porque nada vai andar. Certo? Então, acho que nesse dia 9 de dezembro, a mensagem que eu queria trazer aqui, que é essa ideia de tolo é top, ou seja, quando você assume a posição de liderança, qualquer que seja, em qualquer lugar, você tem que dar o tom. Mas o tom tem que ser no sentido de combater as práticas ruins, porque as pessoas vão olhar para a liderança e vão procurar se espelhar e fazer o que a liderança está fazendo. Senão fica parecendo, o pessoal fala, a casa da mãe Joana, né? É isso mesmo. E todo mundo quer pegar o pedacinho dele ali, falar, já que a casa tá aí aberta, né? Exatamente. Vamos pegar o nosso pedaço e fazer a festa, né? É isso mesmo, exatamente. E, consequentemente, o objetivo, muitas vezes, das empresas, órgãos públicos, instituições, às vezes sociais, né, ONGs e tudo mais, acabam ficando nas mãos de criminosos, que nada mais é a corrupção do que um crime, né? Crime, sem dúvida nenhuma. É totalmente tipificado como crime, inclusive ela acontece de várias maneiras, né? Propina, suborno é só um tipo de corrupção. Você tem lá conflito de interesses, tem conluio, cartel, ou seja... Lavagem de dinheiro, organização criminosa... É uma lista enorme de tipos de corrupção que são definidos, tipificados, né, como crime mesmo e que entram nessa conta da corrupção. Aliás, muito bem lembrado com esse tema hoje, que é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. É isso, né? aí. E que cai muito bem aqui para o Brasil também, porque o Brasil é um país aí, a gente teve aí recentemente, temos ainda hoje a Lava Jato, né, que é uma operação que veio justamente para combater a corrupção, e que, apesar de nós termos tido avanços bastante expressivos, ainda precisa avançar muito, né, Emerson? Sem dúvida nenhuma. Se você vê, né, os volumes de dinheiro que a Lava Jato mostra ali, e se você explodir aquilo para as várias prefeituras, Brasil afora, a quantidade de dinheiro é enorme. Enorme. E qual que é a frase do dia? Olha, a frase é uma frase do professor Falcone, que é a frase que ele usa para definir liderança, mas eu acho que ela é muito completa e ela abarca esse tema da ética. A frase é o seguinte: liderar é alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. Porque a gente vê muitas vezes muitas pessoas alcançando metas consistentemente com o time, mas não da forma certa. Entendi. Né? Então, eu acho que esse... liderar é alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. Eu acho que esse finalzinho de fazendo certo remete que não é só resultado a qualquer custo. Né? É isso aí, dá uma diferença absurda, uma diferença total, né, eu diria. Bom, e que mais, Emerson? Deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes e internautas. Ora, Renato, nós estamos lá no site www.oineditoviável.com.br, nas redes sociais também. O Inédito Viável é só procurar Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a tudo o conteúdo que fala aqui às segundas-feiras no Rádio Paulista e por aí afora. Tá certo. Antes de você ir embora, aqui eu tenho a fala aqui, o comentário do César Carlos, é o seguinte: o que falta é muito compromisso e comprometimento com o país no que tange a corrupção, e a corrupção está não só no topo da pirâmide, mas também na base. E tudo isso leva à ruína do país. Tem isso também, né? Sem dúvida. Mas é que é difícil você exigir de quem está abaixo, né, o comportamento se a liderança em cima não faz. E você muda esse cenário só se você mudar a cultura. E para mudar a cultura, você precisa de uma liderança forte, né? O próprio Jung, ele dizia o seguinte, né, que todo movimento... Psicanalista, né? Psicanalista, todo movimento de mudança na sociedade foi por uma liderança. Né? Ou seja, não é a massa que movimenta, é alguma liderança que, direcionada, ela faz a massa se movimentar. Sem dúvida. Então você precisa ter uma liderança consciente das suas atitudes, do que é certo, do que é errado, e essa liderança sendo exemplo, ela vai moldando a cultura.
Quando a liderança é conivente, então, por exemplo, eu peguei o funcionário desviando dinheiro, eu sou conivente com ele vai formando uma cultura Com certeza. da corrupção, né? Então, é papel da liderança ser exemplo, primeiro de tudo, né? Por isso que a tona é the top. Eu primeiro preciso ser exemplo. E ao ser exemplo, eu não posso dar espaço para se formar uma cultura que não seja a cultura do combate à corrupção, uma cultura ética. Até porque na prática, se você não é o exemplo, você também não pode ser penalizado. Quer dizer, se o cara faz, eu também faço e também não vou ser penalizado. Porque se o cara que está lá na cabeça do negócio, ele faz o que ele quer, eu também posso. Exatamente. Ele se acha no direito. Exatamente. Né? E você tocou no tema da Lava Jato, né? Muitos dos depoimentos que a gente ouvia dos executivos falando do Lava Jato, ele dizia o seguinte, olha, se o presidente da empresa estava acordado com o presidente do país, ou né, com qualquer que seja a autoridade legal instituída, que estava tudo bem, quem sou eu para contestar? Com certeza. Olha o cara ia perder o emprego, ia perder além de uma mamata, exatamente, né? Da corrupção. Ele tinha a opção de sair fora, sabe? Mas uma vez que a liderança dele estava validando o procedimento, ele falou, pô, né? Sim. Quem sou eu? Nessa hora eu sou um reles funcionário. Porque a liderança está me dando aqui carta branca para fazer esse tipo de ação. E eu tô falando isso aqui, mas não é que é uma questão de justificativa, né? Nada justifica, porque, como o Emerson falou agora, também o cara pode sair da empresa. Sim. Agora, é claro que naquele momento o cara já tá ali numa situação confortável, fala, é mais fácil eu me corromper do que eu sair da empresa. Mas, como a gente tá falando, a questão é lá no topo, né? Sim. Na medida que o topo faz a coisa certa, embaixo vai ter que fazer. Exatamente, né? E a liderança tem a autoridade e a competência para punir quem fez errado, né? Diferente de quem tem embaixo, né? Sim. Então, o poder tem que ser muito bem usado nessas questões também. Né? E você falou de cultura também, é um negócio importante que eu acho, como a gente falou também da Lava Jato. A Lava Jato traz uma mudança de cultura, claro que não é automático, a coisa aos poucos. Hoje a gente vê essa preocupação por parte das pessoas com a corrupção. Coisa que você pegar, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, não havia... não, isso é coisa de político mesmo, que rouba mais faz, essas coisas, né? Exatamente. E isso tem mudado pouquinho, mas tem mudado. Tem mudado. A própria lei, que é de 2013, né? Hoje, quando você fala com as empresas, elas sabem da existência da lei. Ainda não praticam, mas já sabem da existência. Há 7, 8 anos atrás, as empresas nem sabiam, não queriam nem saber disso, porque era uma prática cultural a corrupção. Exatamente. Já estava embutido, inclusive, no preço dos produtos, dos serviços, produtos e por aí vai. Exatamente. Bom, tá certo, Emerson. E... deixa os seus contatos aqui, eu estava vendo aqui a fala do Moreno, mas não é aqui com o quadro. Deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.ineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram, e no YouTube o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, eu te aguardo aqui semana que vem com mais um Momento O Inédito Viável. Segunda, Renato. Valeu! Hoje é o dia